Tô aqui. Até ligou. Até um pouquinho. Vem cá pra você. Gente em casa. Tem que pôr, porque senão vai, não vai tão legal como está. Chegou todo mundo. Chegou todo mundo? Chegou? Fala para eles a começar. Só tira a começar. Boa noite. Estamos todos bem, não é? Que bom. Somos todos bem-vindos a este ponto de luz. O microfone não está ajudando não, né? Tá? Não está. Agora? Já estava antes. Continua ruim. Este microfone está precisando de outro. Não é? Mas estamos a caminho, não é? Não é o microfone, não? Ah, é o aparelho, viu? Vamos chegar lá. Hã? Está comprando. Alô? E agora? Ainda não, Ercília. Ainda não. Eu acho que este microfone está desencarnando. Não é, Miguel? Você vai nos falar hoje sobre a encarnação nos diferentes mundos. Leva este microfone. Ele está desencarnando também, mas aos pouquinhos vamos chegar lá. Parece que já estão comprados. Então vamos ter mais do que um microfone, vai ser um som maravilhoso, não é? Então, temos alguém pela primeira vez hoje? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. É um prazer recebê-los aqui. Eu oxalá que seja por muito tempo, não é? Esse lugar é um lugar maravilhoso, onde a gente se sente bem, porque sentir a presença de Deus é muito bom. Então, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos da noite, e na verdade já iniciaram às 19 horas com o atendimento fraterno à luz da doutrina de Cristo. Isso vale dizer que aqueles companheiros que se sentirem com necessidade de falar e escutar algumas recomendações com relação ao restabelecimento do conforto, do reequilíbrio espiritual, a partir das 19 horas temos sempre aqui uma equipe disposta e disponível para conversar, tá bom?
Vamos falar dos cursos que a gente fala toda a segunda-feira. Agora não falamos só às segundas-feiras, falamos às quintas-feiras também, porque já estamos com a palestra de quintas-feiras em ação, às 19h30. É uma palestra recuperada daquela que tínhamos antes da pandemia, né? Ou seja, tudo se restabelece, inclusive a nossa palestra, com a novidade que agora temos passes, e é baseada no Evangelho segundo o Espiritismo. Então venham todos. Temos os cursos durante a semana, basicamente todos os dias temos cursos, desde o Evangelho, desde o Livro dos Espíritos, que é o primeiro, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, etc. Então aquele companheiro que se sentir com vontade, com necessidade de entrar no estudo, né? A recomendação é que se inicie pelo Livro dos Espíritos, para depois podermos compreender as demais obras, porque na medida em que se vai crescendo na importância das obras, elas vão sendo mais difíceis, mas a base é o livro segundo o Espiritismo, tá bom? Às segundas-feiras, a nossa presidenta vai dizer qual é o estudo que ela monitora, porque ela está com inveja dos estudos que eu monitoro e falou aqui, ela já reclamou, vem cá. Boa noite a todos. Gente, que às segundas-feiras nós temos sistematizado. Na verdade, um pouco antes do Livro dos Espíritos, a gente estuda o EJA, né? Que é para todos os iniciantes. É presencial, às 18 horas, né? E a gente espera. Temos depois online, né? Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Quinta-feira temos o presencial às 18 horas, que é dele. Ele não fala o meu nome, mas eu falo dele, tá? Do Livro dos Médiuns, não é isso? É isso. Sejam todos bem-vindos. Tá ótimo. Só assim conseguimos que a nossa presidente nos fale, né? Ela tem que ser provocada. Tá ótimo. Então vamos continuar. É muito bom, gente, participar dos cursos para a gente entender um pouquinho mais sobre a ciência da vida. Mas se chama de Espiritismo, tá? Mas foi uma colocação que Allan Kardec encontrou, mas no fundo é ciência da vida. Porque a vida não é só esse ato que a gente vive nessa encarnação. A vida é muito longa, não é, Miguel? Mas o Miguel vai nos falar sobre isso quando a gente encarnar em outros mundos. E eu acho lá que sejam mundos mais leves, né? Mundos sem guerras, mundos sem conflitos. Né? Eu acho lá que mereçamos ir para esses mundos e que não haja um retroceder a mundos inferiores. Né? Mas isso aí é coisa minha, não é para mim. Para mim é estimular que aos sábados, o último sábado de cada mês, eu quase faço um apelo. Às 18 horas, no último sábado de cada mês, temos aqui o Evangelho no Lar, que tem também o objetivo de ensinar, que aprendam aqueles companheiros que ainda não têm o hábito e não sabem como fazê-lo. A gente fala, mas gostaríamos que todos viessem para constatar de como é feito e depois passar a fazer esse Evangelho nos vossos lares, protegendo-nos e abrindo-nos à boa influência dos bons espíritos. Não ficarmos de braços cruzados e permitir que as nossas casas sejam invadidas pelas influências dos companheiros ainda em inferioridade. Muitas vezes se intrometem na nossa vida, não exatamente por querer, mas por ignorância. E aí, frequentemente, pedindo socorro. Às vezes, as manifestações que acontecem junto a nós ou nos nossos lares são mensagens de socorro para que alguém nos ajude na condição de desencarnados. Por isso, apelo, neste sábado, às 18 horas, venham para aprender como se faz o Evangelho no Lar, tá bom? E depois, no outro sábado, temos a obra social. Eu tinha anotado aqui os itens
Vocês já sabem que a gente pede toda segunda-feira para termos a nossa dispensa em dia, para podermos ser intermediários junto aos companheiros no momento em maior fragilidade, né? E me passaram, a coordenação me passou uma lista com os itens que estavam faltando, mas a Alessandra já me falou aqui no ouvido de que vocês trouxeram muitas coisas hoje, né? Então nós vamos refazer depois as nossas necessidades e voltar a falar com vocês, com aqueles companheiros que eventualmente ainda não lembraram ou por qualquer motivo não puderam trazer nada, tá bom? Mas estamos no bom caminho. O que é que me falta mais falar? Sobre a cantina que abre às 19 horas e depois novamente às 21. Tem coisas gostosas lá. E mais nada. Na semana passada tivemos aqui um seminário sobre mediunidade. Já estamos programando outro seminário sobre a vida de Chico Xavier no mês de setembro. Mas em junho ainda vamos ter um outro seminário que é sobre esqueci desse que é o quê? Seminário de passes. Mas em junho temos outro seminário, que agora a gente se pequenas, temos muito tempo ainda, tá bom? Não vamos nos preocupar agora com esse. Então, agora vamos pedir a Roberta para nos ler a página de harmonização que nos concita ao burilamento. E para aprendermos a burilarmos é também fazer o Evangelho no lar. Boa noite a todos. Do livro Nascer e Renascer, pelo Espírito de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Burilamento. Diante da vida universal, pontilhada de constelações, cuja grandeza nos escapa, por agora, a compreensão, imaginemos o homem primitivo a contemplar da incipiência de sua taba uma cidade superculta, povoada de escolas e santuários, oficinas e monumentos. De certo que semelhante visão lhe encorajaria o estímulo ao progresso, mas não exoneraria do dever de aprimorar-se na própria educação, antes de qualquer arrancada às eminências entrevistas. Indispensável, estejamos alertas no aperfeiçoamento que nos é necessário antes de tentar a ascensão à espiritualidade superior. A Terra, em seus múltiplos ciclos de ação, simboliza para nós, desencarnados e encarnados, a universidade preciosa, congregando variados cursos de evolução. A dor e a dificuldade, o trabalho e a aprovação, em suas esferas de serviço, representam matérias abençoadas em cuja assimilação se nos dá possível. Efetuar o próprio burilamento, a feição do diamante que, aprisionado ao cascalho, reclama o esmeril que o dilacera, convertendo-se, por fim, na pedra formosa e rara, suscetível de refletir as magnificências da luz. Nosso problema essencial, por enquanto, é o de nossa própria adaptação às leis divinas, de que Jesus Cristo, ainda e sempre, é o nosso exemplo maior. Semelhante adaptação se constitui de humildade e de amor, para que a sabedoria celeste encontre em nós a justa ressonância. Contemplando as estrelas e indagando acerca dos mundos sublimes, não nos esqueçamos da própria sublimação, a fim de que, transformados um dia em estrelas conscientes no campo da vida, possamos em qualquer parte retratar o eterno bem, realizando com a nossa simples presença a exaltação do Senhor. Obrigado, Roberta. Então, vamos agora fazer a nossa prece inicial, rogando ao Pai Celestial, de amor e justiça, a Jesus, Mestre Divino, que nos trazes as leis naturais, que palmilhais o nosso caminho para que prossigamos adiante. Oxalá, Senhor, possamos também esta noite
contar com a influência, com a boa influência dos bons espíritos, dos companheiros desencarnados que tutelam esta casa, que tutelam esta tarefa, Francisco Canto Xavier, Eurico Barçanufo e tantos outros ilustres desconhecidos, mas conhecidos pelo amor, pela caridade, pela fraternidade e pelos ensinamentos que nos trazem, principalmente o apóstolo Paulo, que nos traz tanto de ensinamento através das mensagens recebidas por Jesus. Que a tua luz, Senhor, e o teu entendimento nos traga a fortaleza, nos traga a possibilidade de melhor compreendermos, de melhor discernirmos os desígnios das tuas leis. Ficai conosco, Senhor, inspirai o nosso companheiro, nos vai trazer o estudo da noite para as nossas melhores reflexões e conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Então, Miguel, vamos lá até às 9? Vamos. Quer que eu bote ali? Você não usa, né? Isso. Boa noite a todos. Aí no final me ouvem bem? Obrigado. Então, aos nossos corações, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeçamos em primeiro lugar a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno da doutrina espírita, esses ensinamentos consoladores que recebemos pelo irmão Kardec, que nos dá oportunidade de, em estudando, aclararmos a nossa visão acerca de realidade espiritual, que é para nós uma necessidade em nossas caminhadas aqui na Terra, porque aqui nos preparamos para a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Também fundados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que para nós é o sol, o farol que nos ilumina e nos dá o direcionamento, diretrizes, princípios seguros, éticos, morais, que nos sustentam, nos fortalecem, nos vivificam em nossa caminhada, suportando-nos, amparando-nos e levando-nos nesta caminhada com segurança em vida e em apoio uns aos outros. Que Deus e Jesus nos ilumine, nos abençoe nessa iniciativa de hoje, que aqui viemos em busca de esclarecimentos e fortalecimento das nossas almas. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Então, meus irmãos e irmãs, como nosso irmão Otávio, né? Otávio já nos adiantou aqui, nosso objetivo é conversarmos sobre a encarnação em diferentes mundos. Esse tema nos remete a dos dois pilares da doutrina espírita. A doutrina, ela se sustenta, né? Ou seja, tem como pilares Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos, a pluralidade das existências e a comunicabilidade com os defuntos, com os mortos. Hoje nós vamos conversar e refletir a respeito da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências, que são para nós relações intrínsecas, nos traz uma relação de intimidade, as nossas existências com os mundos que habitamos. E também nós vamos trilhar pela vertente científica, porque o Espiritismo tem 3 vertentes: religião, filosofia e ciência. O Espiritismo nasceu da ciência. Kardec, com a sua veia científica, com o método, ele procurou explorar as mesas girantes. E todos nós, espiritistas, já conhecemos a história. Então, o Espiritismo nasce da vertente científica de Kardec. E hoje a gente vai trabalhar, vamos nos aprofundar um pouquinho nessa veia, né, nessa vertente científica. Então, quando nós buscamos o entendimento dos mundos, do espaço, do cosmos,
que na realidade nós somos seres espirituais, a nossa pátria é o espaço, estamos circunscritos, presos à matéria e ao planeta por uma necessidade de evolução, mas somos seres cósmicos provenientes do espaço, habitando agora este mundo. É interessante fazermos uma referência, né, aqui, antes de nós nos aprofundarmos, a dois espíritos que têm projeção nesses raciocínios, nessas reflexões em torno do cosmos, do espaço, no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, no capítulo 3, vários textos que foram codificados por Kardec sobre os mundos, mundos de expiações, de provas, mundos regenerados, mundos superiores, né? A relação entre mundos e os habitantes. Então, Santo Agostinho traz referências nesses estudos para o aprofundamento. E o outro espírito que nós não poderíamos deixar de reverenciar e evocar é Galileu Galilei, que é o pai da física moderna. Galileu Galilei foi o inspirador de Isaac Newton e de Albert Einstein, ambos pais de duas teorias, né? A teoria gravitacional e a teoria da relatividade, que foi o desdobramento da teoria newtoniana, né? Da gravidade. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas coisas, mas eu prometo que nós não vamos ser chatos, né? E vamos trilhar bem superficialmente sobre as questões científicas. Então, esses dois, né, que foram os pais dessas doutrinas, dessas teorias científicas, que são base do conhecimento que nós temos hoje em relação à propulsão, viagens, navegação, a exploração do espaço, satélites, tudo que a gente conhece, os nossos celulares, né, para a gente poder ter as redes, receber os sinais de internet. Os responsáveis são eles, que foram os pais dessas iniciativas científicas mais profundas, de maior conhecimento, de maior profundidade. Mas, antes disso tudo, para a gente entender o espaço, que é a nossa casa, né? Na realidade habitamos o espaço na Terra, é interessante entendermos como o universo surgiu. E há duas ideias interessantes a debatermos. Uma é a ocidental, que fala do Big Bang. Eu creio que alguns já ouviram falar, né? É uma explosão que houve no espaço cósmico em que a matéria se expandiu, ou seja, o universo entrou em expansão, em processo criativo, de estabelecimento, de sustentabilidade, de ser o que é hoje, e nós somos o universo. E nele estamos habitando, né? Estamos intrincados, mergulhados e habitando o universo que foi criado, em tese, dessa forma, pela explosão, pela matéria. A energia se coagulando e se transformando em matéria, vindo a se fazer em tudo que nós conhecemos, os planetas, galáxias, constelações, né? Tudo que as nebulosas, tudo que a gente conhece. Inclusive, Galileu Galilei também era astrônomo, né? Além de físico, também astrônomo. E aí a outra teoria, que é uma teoria oriental, que é hindu, não é nem uma teoria, é uma doutrina, que eles chamam da escolástica hindu, que é filosofia e religião. Eles falam do Manvantara. Isso está, como referência para pesquisa, está no livro Mensagens do Astral, no outro livro Evolução à Luz do Cosmo, e no outro livro O Sublime Peregrino, de Ramatiz. Ele fala do Manvantara. O que é o Manvantara? Esse é um termo hindu que significa respiração de Deus, ou respiração de Brahma. Brahma, para os hindus, é Deus. Então eles entendem que quando Deus expira, ele coloca para fora o que ele tem, ou o espírito divino, ou o amor, ele adentra a energia cósmica e coagula a energia, transformando essa energia em matéria, ou transformando a energia
do universo, no universo material. Então, quando ele expira, ele faz isso, ele cria, ele constrói, ele estabelece a criação do cosmos, planetas, galáxias, tudo que a gente conhece. Quando ele aspira, ele traz de volta para ele o que ele criou. Então, dissolve a matéria coagulada, transformando-a de novo na energia divina ou no próprio amor puro. Então, essa respiração de Brahma, ou seja, o expirar e o aspirar de Deus, essa pulsação, faz com que o universo se estabeleça e se destitua, deixe de existir materialmente como nós conhecemos. Então, na escolástica hindu, diz que essa pulsação, ou seja, o expirar e o aspirar, se dá no ciclo completo, pleno, em 4.320 bilhões de anos terrestres. Uma expiração, que é o criar, em 2.160 bilhões de anos terrestres. E o aspirar, que é o dissolver a criação, ou trazer de volta, em 2.160 bilhões de anos terrestres. Ou seja, o universo ele se expande e se contrai nesse ciclo de tempo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o tempo. O interessante aqui é nós entendermos esse pulsar, essa expansão e essa contração da matéria criada, ou da matéria, ou a energia coagulada, que é a matéria criada. Tá complicado não, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente está tentando ser um pouquinho simples. Então, isso acontece aqui, agora. Imaginemos nós que 2.160 bilhões de anos, que é uma expansão do universo, ou a criação, é muito tempo terrestre. Obviamente, essa noção, né, ou esse conhecimento da doutrina hindu é mensurado, ou seja, essa expiração e aspiração, né, na respiração de Brahma, é mensurado no tempo terrestre, o nosso tempo. Imaginemos que há tempos em outros planetas, porque o planeta gira em torno de suas estrelas em tempos diferentes do que o nosso planeta gira ou faz a sua translação em torno do Sol. Então, o nosso tempo terrestre é diferente do tempo em outros mundos. Mas só para a gente ter uma ideia geral. Imaginemos também nós que o nosso planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. É um bebezinho em relação aos outros mundos. Um planeta muito jovem. E, em geral, o planeta no ciclo de vida dura em torno de 20 a 25 bilhões de anos. O nosso só tem 4,5 bilhões. O nosso Sol tem 11 bilhões de anos. Um Sol, uma estrela, dura em torno de 30 a 50 bilhões de anos. O nosso Sol também é muito jovem. Ou seja, somos um sistema cosmogônico, considerando o Sol, a Terra e os nossos planetas vizinhos, muito jovens. Consequentemente, num sistema jovem, os habitantes também são jovens. Ou seja, os espíritos que habitam esse sistema também são jovens. Nós somos jovens. Então, somos seres espirituais jovens, embora tenhamos milhões de anos de existência, porque aqui não é o nosso primeiro mundo, nós somos seres espirituais jovenzinhos. Já saímos da criança, né? Vamos dizer assim, na puberdade, mas somos jovens. Então, esses dois conceitos para nós são importantes. A outra ideia importante para a gente é a condição da encarnação. Então, a questão é assim, por que a gente encarna? Né? Porque temos o objetivo de progredir. Agora, por que a encarnação para a gente ela está delimitada? O que delimita a encarnação em função do cosmos, em função do universo? Espaço e tempo. Então, nós estamos presos ao espaço-tempo. Espaço-tempo para a gente é condição de estarmos vivos num corpo e mergulhados num planeta. Então, essa é a condição da encarnação, espaço-tempo.
e outra condição para que nós não tenhamos contato com outras civilizações, contato direto, material, físico, porque o espaço-tempo limita os nossos contatos, porque as distâncias entre os mundos são muito gigantescas. Nós medimos as distâncias entre os mundos em anos-luz. Para termos uma ideia, a nossa estrela mais próxima, que é Próxima Centauri, na constelação de Centauro, ela está a 4,2 anos-luz da Terra. É muito chão, é muita distância. Para termos uma ideia, se nós tivéssemos uma nave espacial acelerada com motor de fissão nuclear, uma nave nuclear acelerada, a uma velocidade próxima da luz, vamos dizer 5% da velocidade da luz, nós levaríamos 2.000 anos para chegar na órbita 2.000 anos para chegar na órbita de Saturno e levaríamos 6 meses para a órbita de Saturno e 2.000 anos para chegarmos em Alfa Centauri, em Próxima Centauro. Ou seja, os tripulantes dessa nave teriam que ser uma geração, teria que ser uma unidade dentro da nave. E gerações após gerações até chegarmos na Próxima Centauro. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Que as distâncias limitam os nossos contatos, ou a interação entre as humanidades, ou a interação entre os mundos. Limitam as próprias encarnações, ou as próprias oportunidades de progresso. Vocês poderiam até perguntar para mim assim, mas Miguel, então eu estou limitado ao progresso na Terra, em tese, porque aqui a gente evolui, e se aqui não tivermos mais oportunidades de progresso, nós somos sugados ou arrastados vibracionalmente para um mundo superior. Então a gente fica aqui até que o planeta nos seja necessário, chegando o momento em que ele não nos traga mais nada de útil em termos de progresso, eu não preciso ficar mais aqui. E nem preciso fazer força para isso. Eu sou arrastado magneticamente para um mundo superior, adequado à minha vibração. Aqui estamos todos no mundo que nos é necessário, que nos é adequado à evolução. Então aí nós temos a questão do espaço e a distância, que nos limita a oportunidade de explorar, de buscar outros mundos. Mas nós, como estudiosos, graças a esses outros cientistas que nós já colocamos, Einstein, Galileu, Newton e as suas teorias, já estamos desenvolvendo meios de propulsão que possamos alcançar outros mundos. Mas o que limita para a gente alcançar outros mundos é o espaço-tempo. Porque Einstein, em sua teoria da relatividade, ele diz que qualquer corpo, qualquer massa se deslocando acima da velocidade da luz, deixa de ser massa e passa a ser energia. Então, nós deixaríamos de viver e nos transformaríamos em energia. Então, seria impossível para nós fazer uma viagem na velocidade da luz, que é uma velocidade mínima, por assim dizer, para alcançarmos grandes distâncias no espaço, que não nos seriam suficientes, porque há mundos superiores em distâncias maiores do que a distância de Próxima Centauri, que é 4,2 anos-luz. Então, como é que se resolveria isso? Estão buscando hoje, os cientistas, um meio de propulsão. Pesquisem lá, propulsão de Alcubierre, que é um motor de dobra, né? Em que você dobra o espaço-tempo, seria mais ou menos assim. Aqui é o espaço. Então você coloca uma nave aqui no meio, dobra o espaço à frente da nave e expande o espaço atrás da nave. Ela fica numa bolha de espaço-tempo viajando. O tempo para ela não passa e a velocidade para ela não existe. Então os indivíduos que estivessem na nave não sofreriam as influências do tempo e nem os impactos da velocidade. Então esse motor de dobra já foi concebido teoricamente pelo físico Miguel Alcubierre Moya, um físico mexicano, mas existem limitações da densidade do material, por exemplo, para suportar o campo gravitacional que essa bolha espaço-tempo vai gerar para que a nave esteja ali mergulhada.
Então, na realidade, ele cria um campo gravitacional que deforma o espaço, que é a teoria da relatividade geométrica de Einstein, né? Deforma o espaço, que o espaço ele tem como se fossem buracos, como se fossem quebra-molas, ondas. Então, ele é todo deformado por causa da atração entre os corpos, né? Que gera as gravidades entre os corpos, porque os mundos eles se relacionam. Os mundos interagem entre si com as suas forças, com as suas energias, com as suas vibrações. Vibrações que nós, que habitamos o mundo, produzimos. Então, nós vemos aí que temos limitação de espaço e temos limitação de tempo para que possamos nos locomover, nos movermos no espaço, tempo, e possamos interagir entre as humanidades, para que as humanidades possam se conversar. Embora outras humanidades já conversem conosco e estejam entre nós, mesmo que nós não as percebamos, mas estão nos ajudando, alavancando o nosso progresso na Terra. Mas, fisicamente falando, diretamente falando, ainda não nos comunicamos, ainda não interagimos, de forma a aportar em um outro mundo, a trocar experiências com outro mundo que esteja em uma outra galáxia ou numa viagem interestelar, né? Recomendo também o filme Interestelar, não sei se já viram. Então, esse filme Interestelar também fala de outros modos de propulsão ou de deslocamento no espaço-tempo, que é o chicote gravitacional, que é uma nave pegar a gravidade de um planeta e ser impulsionada para uma outra órbita de um outro planeta. É o chicote gravitacional ou assistência gravitacional. E tem também o buraco de minhoca, não sei se vocês já ouviram falar, que é entrar num buraco negro e sair num outro ponto do universo. Mas essas teorias são muito debatidas em função do que vai se encontrar lá. Por exemplo, num buraco de minhoca. Nesse filme Interestelar, eles entram num buraco negro, conseguem atravessar, e aí no filme eles conseguem viajar no tempo, no tempo, né? Eles não envelhecem, mas quem ficou na nave, na Terra, envelhece. Cerca de 50, 60 anos, né? É interessante o filme. Essas teorias são tratadas no filme. Bem, mas o importante para nós é entendermos que espaço limita a encarnação. O espaço físico. Por isso a gente está aqui, preso a um corpo que é espaço, e preso a um planeta que é espaço, preso a um sistema do nosso Sol que é espaço. Só que o espaço-tempo, ele é fluido, ele é dinâmico, ele se move. Então a forma de enganar, vamos dizer assim, a teoria de Einstein, né, que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, seria dobrar o espaço, criando uma bolha espaço-tempo, diminuindo o espaço à frente, expandindo o espaço atrás. Lembraram que a gente falou que o espaço ele se expande e se encurta, não é? No Manvantara e no Big Bang? Então, essa teoria diz que o espaço está o tempo todo pulsando. Então, o espaço-tempo. E o tempo, para a gente, também é limitador da encarnação. Porque nós que estamos encarnados, estamos circunscritos a um tempo de vida física, ou um tempo de fluido vital, ou um tempo de corpo, como a gente quiser entender. Então, o tempo, ele limita pelas leis físicas a encarnação, né? E delimita e estabelece as humanidades. Assim como o espaço também delimita e estabelece as humanidades. A nossa humanidade está presa ao sistema cosmogônico do nosso Sol, né? E outras humanidades presas a outros sistemas de outros sóis, outras estrelas, né? Como nós conhecemos as Pleiades, Sírios, Arcturo. Tem vários sistemas em que já há elementos dessas estrelas habitando entre nós até, nos auxiliando no progresso, né? Isso é a solidariedade entre os mundos e a solidariedade entre as humanidades. Então já falamos aqui de espaço-tempo. A gente não vai aprofundar, porque o nosso objetivo não é estudar física, e sim estudar espiritismo, não é? E aí a gente vai trilhar agora pelas
pelas humanidades, né? Então, as humanidades, nós temos que entender assim, a forma humana é a forma base no universo. Mas aí quando a gente fala assim, que a forma humana é a forma base no universo, vocês me perguntariam, então todo mundo que está por aí no universo é parecido comigo, Miguel? Não. Não, porque nós evoluímos em ambientes, em meios diferentes. Então, o nosso planeta, por exemplo, o nosso planeta, a base dele, a nossa atmosfera é nitrogênio, oxigênio e argônio. Para que vocês não se espantem, nem fiquem assustados, nem com medo, né? Nós não dependemos do oxigênio. O oxigênio, ele nos mata, ele não nos mantém vivo. O oxigênio, ele nos oxida. Assim que a gente sai do útero materno e começamos a respirar, nós começamos a morrer. Então a gente cresce e morre ao mesmo tempo, porque estamos num processo de oxidação. O oxigênio, ele destrói o que a gente tem. Tudo que acontece no nosso processo metabólico, corpóreo, catabolismo ou anabolismo, ou seja, a destruição ou a construção celular, né, para que os tecidos corpóreos sejam restabelecidos em todo o processo de nossas vidas, passa pela queima do oxigênio. Quando nós queimamos oxigênio, né, no catabolismo ou no anabolismo, nas reações químicas de hidrólise, que usa água, nós somos 70% de água. A maioria das reações do nosso corpo são por hidrólise, né? Então, essas reações químicas utilizam o oxigênio. E o oxigênio queima. Ele faz com que a gente troque os nossos tecidos celulares, ou seja, faz com que a gente acelere o processo de vida. Já o nitrogênio não. O nitrogênio, ele nos mantém vivos. Então, eu quando soube disso pela primeira vez, eu fiquei assim, pasmado e ao mesmo tempo entusiasmado, sabe? De saber que a nossa vida tem por base o nitrogênio e não o oxigênio. O oxigênio é para que a gente faça queima, para que a gente mantenha... É como se fosse, quando a gente acende o fogo, acende uma vela, a gente acende e começa a queimar o oxigênio ali, no processo de combustão, é como se a gente fosse uma vela viva, acesa, queimando em processo de combustão a todo tempo. Quer dizer, então, que a destruição das florestas é a destruição do nitrogênio. Olha, você fez a pergunta importantíssima e fundamental, porque o ser vivo no nosso planeta e até em outros mundos que retém nitrogênio com facilidade e tem base da vida o nitrogênio, são as plantas. Então a planta, o que ela faz? Ela retira nitrogênio do solo, retém na sua estrutura e projeta oxigênio para a natureza, no processo da fotossíntese. Então ela nos ajuda a nos mantermos vivos, porque os nossos sistemas ainda não conseguem se sustentar e sobreviver com o nitrogênio. Quando a gente fizer isso, nos mantivermos vivos com o nitrogênio, os nossos ciclos de vida serão de longevidade. Porque o nitrogênio, ele é vida, ele mantém a vida. Enquanto o oxigênio, ele gera toxicidade, porque ele queima e gera resíduos, o nitrogênio, ele depura, ele purifica, ele filtra. Então, tudo que o nitrogênio, ele entra no nosso corpo num ciclo, ele não fica, a gente não consegue resistir ao nitrogênio em nós. Tanto que quando um mergulhador mergulha e ele sobe a superfície muito rápido, ele faz o que a gente chama de processo de descompressão, o nitrogênio começa a borbulhar no interior do corpo e ele vem à morte, né? Então, a gente tem nitrogênio no corpo, só que ciclando, passando por nós. Ele não se fixa. Ele passa por nós para nos desintoxicar e nos depurar, né? Inclusive, no livro Canção da Natureza, que o capítulo do Espírito Caena, o capítulo é Nitrogênio é Vida. Ela fala que para a gente conseguir reter nitrogênio nesse processo de depuração do corpo, é na hora da prece, na meditação, numa página edificante,
ou seja, os processos em que a gente gera sentimentos edificantes, é onde a gente consegue reter nitrogênio. Olha que interessante, né? Uma coisa física subordinada a uma iniciativa moral ou sentimental ou de pensamento nosso, né? Então aí, a gente é só para falar da forma, porque a forma humana evolui em outros mundos. E essa forma humana depende da base em que essa forma foi desenvolvida. A nossa forma, a forma humana que vestimos aqui no planeta, teve por base o primata. Então, os engenheiros siderais que depuraram os corpos que nós estamos vestindo, tiveram por base o primata, o macaco. Inclusive, a teoria evolucionista de Darwin, né? Então, agora, em outros mundos, nós temos estudos que dizem que há seres reptilianos, em que a base foi o réptil, e seres que há o hominídeo como nós, por base também, mas com detalhes de forma diferentes, cabeças maiores, corpos mais longilíneos, finos, né? Expressões mais delicadas, outros com expressões mais grosseiras. Então depende muito de onde esse indivíduo físico, né, orgânico, teve o seu desenvolvimento e essa base. A nossa foi o primata, né? Então, a gente pode entender assim que a forma geral, braço, perna, cabeça, tronco, né, é básica no universo inteiro. Embora possa ter um homem, né, vamos dizer assim, encarnado com uma cabeça de réptil. Seriam os reptilianos que chamam, né? Então é só para a gente entender. Isso está no item 56 do Livro dos Médiuns, que fala que a forma humana é a forma base do universo. Item 56 do Livro dos Médiuns. E depois a gente vai falar um pouquinho dos mundos em si. Os mundos, em realidade, são seres ciclópicos. São seres gigantescos. São seres como nós, com suas vidas, com suas energias. Aí vocês podem perguntar, mas o mundo pensa? Não está num estágio assim. Mas a humanidade que o habita, pensa. Então, os seres vivos progridem moralmente e os mundos que eles habitam progridem materialmente. Então, essa interação entre mundos e humanidades é constante. Cada mundo com a sua humanidade e cada mundo interdependente de sua humanidade. Ou seja, os seres ciclópicos, os mundos e nós dependemos uns dos outros para que possamos evoluir. Então, a Terra está no estado que ela está hoje de evolução porque nós estamos no nosso estágio de evolução. Então, os pensamentos, os sentimentos que ciclam no planeta, que vibram no planeta, fazem com que o planeta vibre com a sua própria vida, como se fosse a sua própria vida. Ou seja, a humanidade que habita um planeta é a alma do planeta. Nós somos a alma da Terra. Nós vestimos corpos e vestimos a Terra. Então a Terra pulsa de acordo com o que pensamos e sentimos. Em geral, não são muito boas coisas não, né? Então a gente projeta para fora de nós, para fora do mundo, em geral, vibrações pesadas. E recebemos de mundos que são solidários a nós, vibrações sutis, suaves, que nos impulsionam a vir à casa espírita, a pensar no bem, a pensar na paz, a pensar na solidariedade. Economizar nitrogênio, né? Economizar nitrogênio. Né? Então a gente interage, né? Os mundos são solidários entre si e, consequentemente, as humanidades também são solidárias. E as nossas relações com os mundos? Como é isso? Em primeiro é progresso. Nós vestimos os mundos para evoluirmos com eles e progredirmos e ajudá-los a progredir. Tanto que Kardec, quando pergunta qual o objetivo da encarnação, na questão 132, né, os espíritos respondem: alcançar a perfeição, passar pelas vicissitudes das vidas corporais, suportar a sua parte na obra da criação. Ou seja, quando a gente encarna no planeta, não é fácil nem simples encarnar aqui. Encarnar
já traz para nós um karma básico, que é suportar o planeta. Gente, é porque a gente está acostumado, mas um outro ser que vier para cá, ele vai sentir 9,8 metros por segundo de peso em cima da gente, que é o peso da aceleração da gravidade. A gente caminha preso ao chão com 9, vezes o nosso peso. 9,8 vezes, que é uma gravidade. Então a gente caminha preso ao planeta. Só que a gente não sente. A gente está aqui tranquilo, comportado, então a gente suporta o planeta. E ao mesmo tempo que a gente suporta, a gente ajuda na evolução. Como? Quando a gente desencarna, a gente devolve para o planeta a matéria que a gente tirou dele para poder formar o nosso corpo. Então a gente devolve a matéria para ele, só que quando a gente devolve o corpo para o planeta, a gente devolve o corpo depurado, filtrado. A gente devolve matéria sutilizada para o planeta. E o planeta assimila isso e, consequentemente, ele se sutiliza. Ou seja, evoluímos e conosco evolui o planeta. Aí a gente vai para o plano espiritual, volta, veste um outro corpo melhor, porque o fluido que eu vou assimilar para o planeta já está mais depurado. Então, toda vez que a gente volta, os corpos que a gente veste são corpos mais aperfeiçoados, frutos do nosso trabalho anterior. Olha só que beleza, não é? Então a gente não está aqui de graça, não. Mesmo a criatura mais vil, mais ignominiosa, mais cruenta, que está passando por aqui fazendo um monte de lambança, está contribuindo para a evolução do planeta. Até contigo. Hã? Até contigo. Não entendi. Até uns 20. Ah, também. É um irmão de caminhada também do jeito dele, né? Mas é. Então, com isso, a outra situação é assim, progresso, né? Dependemos, interdependemos, né? O planeta e nós, e a gente fica aqui, ou seja, a nossa relação com o planeta é até que se esgote no planeta as facilidades ou possibilidades de aprendizado e serviço, aprendizado e trabalho. No momento em que não houver mais para mim oportunidades de aprendizado e trabalho aqui, eu sou arrastado magneticamente para um outro mundo, ou uma outra dimensão espiritual. Passa rápido o tempo, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre dois temas, né? Que é o Evangelho de João, duas questões, e a outra questão é uma passagem de Santo Agostinho que fala dos mundos também. Então, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 4, Jesus e Pedro e os discípulos já terminaram a Santa Ceia, estão conversando. Jesus falou que vai ter que deixá-los. Pedro está com o coração triste, não aguenta mais entender que Jesus vai se separar deles, né? E aí Jesus fala aquela frase célebre que a gente conhece. Ele diz assim: não se vos turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu me vou e vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e preparar-vos um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que lá estejais comigo e sabeis para onde eu vou e qual é o caminho. E aí Tomé pergunta: mas Senhor, qual é o caminho se eu nunca fui lá? E aí Jesus fala outra frase célebre, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho para essa depuração nas casas do Pai, né, é Jesus. Por isso que ele falava, né? Se permanecerdes nas minhas palavras, eu os reconhecerei como os meus verdadeiros discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, estamos nesse caminho de conhecer as verdades do cosmos, as verdades do universo. Então, aí a gente entende assim, Jesus fala que há muitas moradas. Só para nós termos uma ideia, existe um livro de um estudioso espírita, encarnado, o nome dele é Mário Frigieri. O título do livro é As 7 Esferas da Terra. Então ele mostra que o planeta, ou os planetas, têm circunscritos, né, vamos dizer assim, concêntricos, né? Círculos, como se fossem círculos concêntricos
ou esferas concêntricas, uma sobre a outra, que se chamam dimensões espirituais ou dimensões de vida, ou esferas de vida. A Terra tem 7 esferas. As furnas, né? O abismo, a crosta, que é onde nós estamos, o umbral, a 5ª dimensão, que é arte, ciência e cultura, a 6ª dimensão, amor e fraternidade, e a 7ª dimensão, que é diretrizes do planeta. Paulo, em uma das suas cartas, não estou me lembrando aqui qual é agora, fico devendo, mas ele, aliás, não é nem uma das cartas, ou em Atos dos Apóstolos, que ele fala que ele foi arrebatado ao 3º céu, ou 7º céu. Então ele mostra que realmente ele vai a uma região espiritual dessa. E quando nós desencarnamos, a gente migra para as regiões espirituais da nossa vibração que conquistamos aqui. Então, dentre essas 7, obviamente não é lá nas furnas ou lá no abismo, né? Esperamos que não, porque a gente já está passando aqui pela crosta, né? Que é a 3ª, e a gente espera pelo menos ir para o umbral, que é onde está nosso lar. Né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Que as esferas de vida se ajustam aos planetas. Então, além da gente passar pelas experiências no mundo aqui físico, a gente passa pelas esferas em estágios de progresso, de evolução espiritual. Ou seja, temos muito que passar pela Terra ainda, não é? Migrando por essas esferas. Só para ter uma ideia, no filme Nosso Lar, quando a mãe de André Luiz visita André Luiz na colônia, ela vem da 5ª esfera fazer uma visita na 4ª, ou seja, em Nosso Lar. Aquela irmã veneranda também, ela vem de uma esfera superior, no próprio planeta. Então é só para a gente ter uma noção que não é só a crosta, ou seja, só é a superfície que é habitada. As outras esferas espirituais também são habitadas, acima de nós e também abaixo, nas esferas trevosas, né? E há colônias também espirituais, com todo o interesse de prejudicar a gente aqui no nosso progresso, mas tem as vidas deles lá também. Então, a outra passagem é de Santo Agostinho, no capítulo 3, item 19, em que Santo Agostinho fala da progressão dos mundos. Ele fala assim: ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente, cabendo assim um paralelo entre o homem, seus animais, um paralelo de progresso entre o homem, os animais, seus auxiliares, os vegetais e a própria habitação, que é o planeta. Porque nada está estacionário na natureza. Tudo é solidário, tudo interage. Ou seja, nós estamos aqui em progresso, mas o nosso cachorrinho que está lá está nos empurrando para o progresso, está absorvendo as nossas energias, são os nossos auxiliares, os seres que nós utilizamos para nos alimentarmos, os peixes, o gado, os suínos, ou seja, o que a gente usa como alimento são os nossos auxiliares, que nos ajudam a nos mantermos nos corpos que vestimos, que ainda grosseiros, porque necessitamos de proteína animal, não é? Eu sei que alguns já conseguem sobreviver com proteína vegetal. Eu não consigo, gente. Eu até tentei, mas eu confesso que eu adoeci e aí tive que voltar com o meu churrasco, né? E aí ficou mais fácil para mim, né? Mas quem sabe numa encarnação seguinte eu consiga comer folha, né? Mas nessa ainda não dá, não. Então, é assim, os seres, nós nos auxiliamos, nos sustentamos, né? E com isso a gente auxilia o planeta e evoluímos com ele. A carne não tem nitrogênio, né, Miguel? Eu acho que não. Então vamos de alface, né? Alface já deve ter nitrogênio retido. Mas então, o nosso objetivo aqui então é reconhecer a necessidade e a interdependência nas nossas encarnações sucessivas, ou seja, nas encarnações sucessivas, entre os espíritos e os mundos. Então, os mundos e os espíritos se necessitam. Os mundos e os espíritos interdependem-se. Um necessita do outro intrinsecamente. Não há como separar isso. A gente precisa dos mundos para progredir e eles precisam de nós para progredirem também, para evoluírem. As nossas encarnações
significa que os mundos estão se renovando. É como se as humanidades se renovassem e os mundos estivessem reencarnando novamente, se depurando, né? Mais ou menos assim. E aí, falando dos mundos em si, a qualificação dos mundos em superiores e inferiores é absolutamente relativa, antes de ser absoluta. Não é absoluta, é relativa. Porque falar que um mundo é superior e um mundo é inferior depende da posição dele na escala de progresso em relação ao outro mundo. A nossa Terra, por exemplo, há vários planetas ou várias terras em estágios diferentes de provas e expiações. Nós estamos no estágio, podemos dizer, quase último de provas e expiações. O nosso estágio inicial de provas e expiações foi quando Jesus veio e ele nos trouxe a lei de amor. Aí nós transitamos de primitivo para provas e expiações, há 2000 anos atrás. Então a gente já está no finalzinho ali de provas e expiações, devemos ficar por aí mais uns 500, 1000 anos, né? Aí a gente transita para a regeneração. Então essa categoria dos mundos se dividem em primitivo, provas e expiações, regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos, em função do estágio evolutivo dos seres que habitam esse mundo. Então, quanto mais evoluído é o habitante do planeta, mais evoluído é esse mundo, em relação às qualidades morais, sobretudo. Ou seja, em relação ao bem que esse planeta é capaz de abrigar. O nosso planeta ainda não é capaz de abrigar muito bem. Ele abriga muito mal, pouco bem. Por isso que é provas e expiações. Já o mundo regenerado, ele já está tendendo para mais bem do que mal. O mundo feliz, o bem já está estabelecido. E o mundo celeste ou divino, o bem reina. É só bem. É o mundo dos espíritos puros. Então a gente ainda está um pouquinho longe desses mundos, né? Mas não fiquemos tristes, porque esse que a gente vê aqui é bênção. É mundo de bênção, é escola, né? E aí a gente pode falar um pouquinho da Terra, né? Acho que 3 minutos a gente fala. Porque nós somos especialistas da Terra. Nós estamos vivendo aqui um tempão, né? Então, a Terra, para nós, tem uma frase de Kardec, né? Está no capítulo 3 e tem 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz assim: em vosso mundo tendes a necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. E aí ele complementa assim: nos mundos elevados, estes contrastes não são necessários. O que ele quer dizer com isso? Que nós somos um mundo dual. Dependemos do bem, do mal, da doença, da saúde, do ódio, da paz, ou seja, do egoísmo e da caridade, do orgulho, da humildade. Ou seja, a gente vive os contrastes. Por que a gente vive os contrastes? Porque é nos contrastes que a gente conquista as virtudes. A gente aprende a balancear, a gente aprende a pesar, a gente aprende a distinguir o que é certo e o que é errado. A gente ainda precisa disso. O nosso mundo é um mundo de contraste, é um mundo dual. Então a gente ainda vai viver um pouquinho por aí, por aqui, né? Passando por essas fileiras, né? Vamos dizer assim, de contrastes que são as nossas provas e as nossas expiações. Então, os habitantes do nosso mundo se distinguem por superioridade de inteligência, né? Porque não é mais um mundo primitivo, qualidades inatas, ou seja, a gente traz sempre alguma coisa de outra encarnação, ou seja, somos reencarnantes e estamos reencarnando aqui reiteradamente. Então trazemos qualidades, aptidões e imperfeições, paixões, vícios, ódios, mágoas, ressentimentos, né? Ao mesmo tempo bondade, generosidade, paz, ou seja, a gente mistura tudo, mas é a nossa característica do habitante do planeta. E, ao mesmo tempo, nós temos a questão que a gente pode dizer o que caracteriza o planeta Terra, né? Ou seja, a destinação do planeta. Então, o planeta Terra, ele, por ser um mundo de provas e expiações,
ele tem por destino ou por objetivo servir de prisão, hospital e escola. Com certeza, nós que estamos reencarnando aqui, espíritos medianos, já passamos por prisões aqui no planeta. Aliás, estamos numa, né? Estamos num corpo, estamos presos num corpo, não deixa de ser uma prisão. Mas eu falo no geral, na própria vida. Já passamos por hospitais, vivendo as nossas provas com as enfermidades. E vivenciamos as escolas. Podemos até dizer que no momento estamos numa escola, né? Já passamos pelas outras duas fases. Então é a destinação do planeta. Tenhamos certeza que isso acontece em outras regiões do espaço, do cosmos. Planetas similares aos nossos. Inclusive no filme Interestelar, o filme se dá quando uma missão é lançada ao espaço, procurando um planeta similar à Terra para a humanidade poder habitar, né? Então, queridos, queria muito falar um pouquinho mais, mas a gente tem que obedecer as regras da casa, né? E eu vou deixar uma frase para encerrar. Com isso, nós entendemos que os mundos existem, os mundos elevados são mundos que nós almejamos chegar, mundos em que tudo é mais suave, tudo é mais sutil, tudo é mais leve, tudo é mais belo, tudo é mais puro, né? Não existe o peso da nossa gravidade, o peso e o desgaste do nosso corpo, a dor que nós vivenciamos. O nosso mundo é um mundo de dor e as nossas vidas são vidas de dores, porque vivenciamos a dor, porque é a linguagem que nós entendemos. Necessitamos da dor para que a gente alcance a paz, a purificação, vamos dizer assim, a pacificação íntima, né? Nessa luta, nesse bom combate, como diz Paulo, que travamos diuturnamente com as nossas existências. Então, que Deus nos abençoe. Deixa eu ler só a frase de fecho aqui, que tem relação com o tema. Eu já estou roubando 2 minutinhos do mercado, né? Então diz assim, é uma frase de Kardec, no capítulo 3, e tem 12, que fala da categoria dos mundos, né? Ele vai falar dos mundos superiores, ele diz assim: entretanto, esses mundos afortunados, esses mundos superiores, não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial com nenhum de seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingi-los. Graças a Deus. Muito bom, Miguel. Muito obrigado por essa aula. Eu anotei algumas coisas, né? Mas a que mais me ficou foi da nossa importância na economia do planeta e na economia do universo, né? Então, por isso mesmo, eu creio, não tenho certeza, que a gente deve se amar a si mesmo mais e mais, né? Porque na medida em que nós nos amemos mais, nós aprendemos a amar a tudo e a todos. E agora estava me lembrando que o meu neto de 5 anos veio para a minha cama e diz assim: vovô, você sabia que eu tenho muitos amigos que me amam que você nem conhece? Aí eu falei: é mesmo, Dudu? É. Aí eu estimulei: então vamos contar quantos você tem? Ah, são muitos, vô, são muitos. Mas eu estimulei e ele começou: primeiro a mamãe, segundo o papai, terceiro a Juju, que é a irmã, e quarto eu. Eu também me amo, vovô, sabia? Aí eu falei: sei, filho, faz tudo muito bem. É isso mesmo, vamos amar mais, vamos ser menos peso e mais economia para o universo, né, Miguel? Então, gente, agora vamos passar para o passe aqui no salão, que já todos conhecemos, né? E vamos pedir a Deus, pedir a Jesus, com a interferência dos bons espíritos que nos tutelam este momento, que podemos receber o que necessitamos, seja espiritual, seja físico, e que a luz do Mestre Jesus nos ilumine os tarefeiros do passe, que são
intervenientes, repassadores dos fluidos universais, medicamentos que podem ser direcionados pelos bons espíritos para o órgão que nós estejamos necessitando. E para isso, Mestre Jesus, fazer com que nós estejamos receptivos à tua obra iluminativa. Que assim seja, graças a Deus. Então, tarefeiros do passe, por favor, apostos. Cuidado. Antes de passarmos para a Roberta, que vamos fazer a prece de encerramento, vamos aos perdidos e achados, né? Normalmente se diz achados e perdidos, mas primeiro se perde, depois se acha, né? Então, temos aqui uns óculos bonitos. Quem os esqueceu pode pegar aqui conosco, tá bom? Então, Roberta, se nos faz o passo de encerramento. Boa noite a todos. Agradecemos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos guias espirituais da Casa Chico Xavier. Agradecemos ao nosso palestrante Miguel e suas reflexões edificantes. Agradecemos a todos os tarefeiros, aos presentes encarnados e desencarnados. Pedimos permissão para o término desta reunião. Que todos sigam em paz, com amor, e que possamos não esquecer diariamente de burilar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Na bolsa. Obrigado.